agora que dois dos principais rivais do Luffy dentro dos Supernovas e na corrida pelo One Piece foram derrotados pelos Yonkous, será que chegou a vez do Luffy também ser derrotado e o Oda mostrar o verdadeiro nível de poder almirante? É sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo falando ou trazendo uma discussão sobre se o Luffy realmente pode ser derrotado nessa suposta batalha que vai acontecer contra o Kizaru. Law e Kid foram derrotados pelos seus respectivos inimigos. Será que o Luffy também vai? Comenta aqui embaixo se você acredita que ele pode vencer ou que ele realmente vai ser derrotado. Antes do vídeo começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiro a gente tem que entender que o caminho que cada supernova seguiu depois que saiu de Wano foi escolhido pela sorte. O Luffy até queria ir na direção que o Kid foi, ou para aquela determinada ilha. Ali no seu subconsciente é como se ele realmente quisesse ir para onde ele sempre quis ir, que foi para Elbaf, e encontrar sempre quem ele disse que iria encontrar no final da sua jornada, ou quando tivesse um bando que rivalizasse com o bando dele, que no caso foi o Shanks, mas por sorte ou pelo acaso, ele acabou não indo para essa ilha, e no caso foi o Kid que foi para lá. Mas a gente tem que ter em mente que os caminhos foram escolhidos pela sorte. Law foi encontrar o Teach e Kid foi encontrar o Shanks. E se vocês repararem, esses são os dois inimigos ou os próximos inimigos do Luffy na corrida pelo One Piece. Tanto o Shanks que o Luffy disse que iria encontrar, quanto o Teach, que vai ser ali o seu inimigo final na corrida pelo One Piece. E esses dois supernovas encontraram, e pela sorte o Luffy não foi de encontro a nenhum deles. Esse aqui é um ponto interessante. Só que o que aconteceu foi que os dois acabaram sendo derrotados. O Kid foi obliterado pelo Shanks e pode até ter morrido, mas é One Piece, eu não acredito que ele realmente morreu. E o Law foi derrotado, mas acabou fugindo com a ajuda do Beppo. E isso mostra, ou a derrota desses dois mostram, que o Luffy ainda não está no nível de bater de frente com esses dois inimigos que ele ainda vai ter. Porque o Luffy, querendo ou não, ele tem um nível equiparado a Law e Kid, por mais que ele seja o mais forte. E se ele fosse mais forte que Barba Negra e Shanks, ele já poderia encontrar eles logo e acabar com sua jornada. E a gente tem aquela progressão que o inimigo posterior sempre é mais forte ou representa um perigo maior do que o anterior. Então o Luffy ainda não tem nível de poder, ou a derrota de Law e Kid comprovam isso, que ele ainda não tem nível de poder o suficiente para bater com esses dois, pelo menos não ainda, ele ainda precisa se provar. Só que com a derrota desses dois, acendeu uma dúvida na fandom. Será que o Luffy é o próximo a ser derrotado? Porque os três principais capitães supernovas, dois deles acabaram sendo derrotados e só falta um, que no caso é o Luffy. E também só falta uma batalha, que é o Luffy contra o Kizaru, nessa suposta batalha que vai acontecer com o Kizaru indo para Egghead. E isso significa que o Luffy é o próximo a ser derrotado? Eu tenho alguns pontos a levantar sobre isso. O primeiro deles é que o Luffy não é mais um supernova. Ele era um supernova até ser dado como um Yonkou. Depois de Wano, ele deixou de ser supernova e agora é Yonkou. Um segundo ponto é que se os Yonkous estão mostrando seu verdadeiro nível de poder agora, e o Luffy se tornou Yonkou agora, então é o Luffy que vai mostrar seu verdadeiro nível de poder obliterando alguém que vai aparecer em sua frente. Como já aconteceu com o Rob Lute. Rob Lute nem conseguiu tocar no Luffy. E o Kizaru é o próximo. Então eu sinto pena do Kizaru. E eu já fiz até um vídeo comentando sobre o Luffy humilhar o Kizaru de todas as formas. E isso impactar o mundo inteiro de One Piece. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo assistir. Vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final desse vídeo. Então eu tenho pena do Kizaru, porque o Luffy deixou de ser um supernova, então necessariamente ele não seria derrotado como mais um dos supernovas, e se agora os Yonkous estão mostrando seu verdadeiro nível de poder, o Luffy é um Yonkou, então é ele que tem que mostrar seu verdadeiro nível de poder. Eu também trouxe aqui alguns argumentos que eu trouxe lá do outro vídeo, que você vai assistir depois de assistir esse vídeo aqui, que podem nos trazer uma retrospectiva falha em relação aos almirantes depois do time skip. O primeiro deles foi a introdução dos Hakis,
Depois dos Hakis, as Logias perderam muito do seu poder e, consequentemente, os Almirantes também, porque agora a galera consegue lutar contra eles e acertar seus corpos reais. O segundo ponto é que nós temos Fugitora e Touro Verde batendo de frente com os revolucionários, os comandantes, mas não conseguindo parar eles, deixando com que eles declarassem guerra contra o governo mundial, capturassem ou recuperassem o Kuma e fugissem sem problema nenhum. Um terceiro ponto que tem nessa retrospectiva falha dos Almirantes é o Akainu com medo de ir para a Guerra de Wano. O Kizaru até queria ir para lá, mas o Akainu não deixou de todas as formas. Um quarto ponto é o Aramaki arregando para o Shanks, onde muita gente diz que ele iria lutar ou não queria lutar contra o bando inteiro do Shanks. Mas o engraçado é que ele foi para Wano para lutar com todo mundo em sua frente. Tava lutando com todos os Baias Vermelhas, ainda queria lutar com o bando do Kid, com o bando do Lau, com o bando do Luffy para capturar o Luffy. Então, nesse momento ele não estava se preocupando com enfrentar bandos inteiros. Mas quando o Shanks apareceu, opa, é porque o bando do Shanks está aqui, então eu não vou lutar. E é claro que se o Shanks fosse lutar, ele iria lutar só. Ele não iria chamar ou pedir ajuda dos seus companheiros. Assim como o Luffy também sempre luta sozinho contra o inimigo mais forte que bater na sua frente. Então a gente tem essa retrospectiva falha, além de que a gente também pode contar que o despertar do Luffy, tudo que foi apresentado até agora, faz ou dá vantagem para ele em uma batalha contra um usuário de Logia, onde ele pode dar o elemento do seu corpo, o elemento elástico para o ambiente, pessoas e até elementos da natureza. Como ele fez com o solo de Wano, rebatendo o Borobreath do Kaido e muitas outras coisas que ele pode fazer também, até com a luz do Kizaru. Quem sabe ele não possa rebater essa luz de volta para o Kizaru. Esse aí seria um ponto interessante. Além de que eu posso contar que o Luffy é o protagonista da história, diferente de Lau e de Kid. Mas isso não significa que o Luffy não possa ser derrotado. Ele foi derrotado por Kaido, por exemplo, várias vezes, para só depois ele conseguir vencer. Mas o que eu acho que o Oda vai fazer aqui é quebrar as nossas expectativas. Ele fez o Kid perder, depois o Lau, e aí as pessoas têm a expectativa que o Luffy possa perder também. Mas nesse momento, o Oda vai lá e quebra essa expectativa fazendo o Luffy vencer. E o Luffy ser derrotado, convenhamos que não é uma coisa que iria causar um impacto generalizado no mundo inteiro, como foi dito que os acontecimentos em Egghead fariam. E eu não acho, a menos que o Luffy fosse preso em Impel Down, por exemplo, mas eu não vejo o Luffy sendo preso em Impel Down nesse momento da história, até porque ele ainda precisa encontrar o último Road Poneglyph, ele ainda precisa se tornar o rei dos piratas, e só nesse momento eu vejo ele retornando na sua jornada. Eu não vejo ele conseguindo ou retornando na sua jornada antes de se tornar rei dos piratas. Então eu também não vejo ele sendo derrotado e sendo capturado para levar para Impel Down e depois ser executado. Eu não vejo isso acontecendo. Mas o Kizaru ser derrotado ou um dos Goroseis sendo derrotados são acontecimentos que impactariam o mundo inteiro de One Piece, ainda mais pelas mãos de um novo Yonkou que está em ascensão. Então eu acho que esse acontecimento seria um algo a mais, um algo mais impactante. Além de que uma das características que comprovam realmente que Lau e Kid foram completamente derrotados foram que seus navios foram completamente destruídos. E o próprio Teach, nesse último capítulo, falou que os Piratas do Coração nem deveriam se considerar piratas depois de perder o seu navio. E aí vocês acham que se o Luffy for derrotado, e o Sunny também seria destruído, e isso selaria completamente a derrota dos Mugiwaras? Eu não acredito que o Oda faria o Sunny ser destruído, até mesmo porque ele está diretamente relacionado com o sonho do Franky em fazer um navio que ele construiu dar a volta no mundo inteiro, em que ele seja um tripulante. Então, por mais que Lau e Kid tenham sido derrotados, essa característica está em comum nessas duas derrotas. Seus navios foram derrotados, destruídos na verdade. Se o Luffy fosse derrotado, vocês acham mesmo que o Oda seguiria esse padrão e faria o Sunny ser destruído? Eu acho que não. E como eu já venho falando em vários e vários vídeos, esse é o momento onde o Oda tem que mostrar o verdadeiro nível de poder dos Yonkous. Lembrando que a história de One Piece inicialmente foi feita para o Luffy ter uma jornada contra os Yonkous diretamente. E ela só foi alongada porque ele introduziu os Chichibukais na história. E aí o Luffy veio derrotando vários deles e a história foi se alongando.
mas esse é um momento onde o Luffy tá batendo ou vai bater diretamente contra os Yonkous. Esse é um momento para o Oda mostrar o 100% do que um Yonkou pode fazer, coisa que ele não pôde fazer em um ano, como eu já venho falando. O Kaido não despertou, a Big Mom esqueceu que poderia utilizar o Haki do Rei nos seus golpes contra Law e Kid, ela também não despertou. A gente tem ali um bando formado inteiramente por feras, que se eles despertassem, não tinha como a aliança vencer se eles voltassem mais uma vez despertos, depois de caírem. Assim como o Luffy caiu, foi derrotado e voltou desperto, porque que o argumento não é válido para os dois lados? Se isso realmente acontecesse, não teria como a aliança vencer. Mas agora que o Luffy é um Yonkou, o Oda tem que mostrar o verdadeiro nível de poder de um Yonkou, não só dos inimigos do Luffy, como dele mesmo. Então esse é mais um argumento para eu ter pena do Kizaru, porque se o Luffy for lutar contra ele e o Oda seguir esse padrão, mostrar-lhe o verdadeiro poder de um Yonkou, ele vai humilhar o Kizaru. Eu não acho que vai humilhar, porque os almirantes eles têm uma patente muito alta, eles são muito hypados, e o Oda não faria uma humilhação absurda. Mas eu acho que o Luffy venceria e vai vencer esse confronto contra o Kizaru. E isso se for uma batalha diretamente entre eles. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda, discorda, acha que o Luffy realmente vai ser derrotado? Será que ele é o próximo? Será que o Sunny vai ser destruído também? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui os 2 últimos vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!